Olá pessoal, professor Paulo, História. Vamos para mais uma aula agora. Vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais europeias. Só para a gente ter uma noção. Se a gente pegasse um mapa hoje do mundo, a gente ia ver os vários países ao longo dos continentes que foram formados. Mas se a gente for pegar e voltar alguns séculos atrás, a gente vai ver que o começo disso é nessa estados nacionais ou monarquias nacionais que vai estar ocorrendo na Europa. Então, a gente vai ver como vai estar sendo formado, pelo menos alguma delas. Principalmente a gente vai entender nessa videoaula como são as características ah, nessa formação, o que tem de diferente ali para a formação dessas monarquias, e vamos ver como que a Inglaterra e a França vão se formar como monarquias nacionais, ou se quiser chamar, estados nacionais. E a partir daí, então, a gente vai ver como vai ser a construção dos países como um todo, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que vai ter os slides aqui da videoaula também, vai ter mais uma continuação depois. Vamos lá. As características ali da monarquia nacional bem diferente, europeias nacionais, né? Ela é bem diferente do que era do feudalismo que a gente já chegou a estudar sobre isso. Então, ao contrário do feudalismo, as monarquias nacionais europeias centralizavam o poder nas mãos de um monarca, que é o rei, tá? Mas vamos chamar ele de monarca aqui, que é um termo que a gente vai usar muito. É só lembrar da bicicleta Monarch lá e boa, tá bom? Então, diferente dos reis do feudalismo, que dependendo da quantidade de terras que cada nobre tinha, poderia se tornar um rei, aqui vai ser o contrário. Aqui o monarca ele vai concentrar o poder de governo na sua mão. Ele vai decidir quem vai ser os conselheiros, juízes, enfim. Mas ele vai estar controlando tudo isso aí. Então, a gente pode dizer que essa forma de governo vai ser chamada de absolutismo, certo? Então, é bem diferente do que acontecia ali no feudalismo. Então, o absolutismo é quando o monarca, o rei, né, ele vai ter todo o poder de governo nas mãos. É, foi início ali da formação das nações, como hoje conhecemos, né, como países, é, mas o Estado ele não era algo separado do monarca e nem da sua família, que a gente pode chamar de dinastia, né? Ou casa, como os portugueses chamam, né? Que seriam, se eu sou um monarca, eu morro, quem vai assumir é o meu filho, se eu não tiver um filho, é uma filha. Ou vai ser um parente, um primo, um tio, mas sempre vai ficar concentrado ali na mão dessa dinastia, da minha família, tá bom? É, mas, então, como eu estava falando, vai ser uma extensão do Estado para o monarca e para sua família desse território. Para que isso ocorresse, para houvesse essa concentração de poder e o controle do território que o monarca vai ter, vai haver uma forma de acordo entre a burguesia, que são os comerciantes que vão estar começando a ganhar lucro ali com o fim da Idade Média e na Idade Moderna em diante, né? E também eles possuíam um poder econômico, como eu já comentei agora. E o rei, que ele tinha um poder territorial, ele tinha terras, ele tinha um poder territorial. Então nisso aí vai haver um acordo entre essa burguesia que tinha um poder econômico e o monarca, o rei, né, nesse momento, com, com as suas terras e com o seu poder ali é, territorial que ele tinha, né? A igreja e o resto da nobreza eles vão concordar com esse acordo entre aspas, porque vão conseguir manter os seus privilégios, principalmente não pagar impostos, ter terras, enfim. Muitos monarcas, como no caso da França lá no século XVII, o século XVII vai mais ou menos no ano 1601 até 1700, tá bom? Se utilizavam de uma teoria chamada teoria do direito divino, que foi idealizado ali por um cardeal da Igreja Católica chamado Jacques Rousseau. E dentro dessa ideia do teoria do direito divino vai dizer mais ou menos o seguinte: para governar a nação, o rei, o monarca, ele vai ser escolhido por Deus para ser esse monarca. Então, praticamente, se você é, ir contra o rei, você está indo contra Deus. Se você está fazendo um crime contra o monarca, você está fazendo um crime contra Deus. Então, de um certo modo, ele vai ligar essa teoria, ligaria o monarca diretamente a Deus. Não é muito diferente ao longo das histórias
quando a gente estudou a história, de ver povos ter uma relação entre o seu monarca, o seu rei, com a divindade. Então aqui a gente vê exatamente isso ocorrendo principalmente na França, né? Que com essa teoria do rei divino, o monarca ele vai ser um escolhido de Deus ali para representá-lo frente ao reino, certo? E isso com o tempo vai trazer um descontentamento muito grande que a gente vai estar vendo depois. Vai se consolidar uma unidade territorial, as fronteiras vão ser formadas, né? Então isso vai ser muito importante, principalmente para a burguesia, né? A igreja vai se tornar subordinada ao Estado, né? Então não vai haver tanto aquelas discórdia entre a igreja e o Estado. Vai haver uma unificação ali de pesos e medidas e o aparecimento de uma moeda nacional. Em outras palavras, no tempo do feudalismo, dependendo do feudo e da região, poderia mudar o idioma, poderia mudar o valor da moeda, poderia, dependendo das regiões que tinha comércio, a forma de peso e medidas. É mais ou menos se falasse o seguinte: ah, aqui na minha cidade a gente fala aquilo e na cidade vizinha fala libras, né, o peso em libras. Então nisso aí você vai ter uma diferença muito grande na conversão aí do câmbio. Então, com o monarca, ele vai unificar as fronteiras e principalmente vai começar a unificar idioma, religião, pesos e medidas, uma moeda nacional. O poder, com o poder político concentrado nas mãos ali do monarca, ah, sendo subordinado a ele o clero, a nobreza, que ainda mantinham diversos privilégios feudais, como não pagamentos de impostos. Então, quer dizer, tanto membros da igreja como os nobres seis vão ficar submissos sob a autoridade ali do monarca. Vai também haver uma utilização das práticas econômicas conhecidas como mercantilismo. O mercantilismo tem três características, né? Tem a intervenção do Estado, o metalismo e o colonialismo. Vamos dar uma olhadinha nisso, o que é. Intervenção estatal. A intervenção econômica governamental vai visar fortalecer e regulamentar a estrutura financeira do reino, possibilitando assim a constituição de um exército, dos exércitos e marinhas, de um certo modo, e o Estado vai estar interferindo mais nos assuntos ali privados. Então ele, de um certo modo, vai meio guiar, muitas das vezes, aonde vai ser abrir os comércios, aonde vai ser aberto o comércio, vai ter uma ditação muito maior ali, a interferência do monarca nesses assuntos econômicos. Metalismo. Ele consiste em manter um equilíbrio favorável ao reino entre a saída e a entrada de metais preciosos, como ouro, prata, né, bronze, uma vez que se acreditava no período que na riqueza de um país media pela quantidade dos metais preciosos, como eu falei agora, dentro de suas fronteiras. É preciso manter uma chamada balança comercial positiva. Para isto era utilizado o chamado protecionismo. Por meio de altas taxas alfandegárias, a mercadoria estrangeira acabava se tornando tão cara que era mais vantajoso adquirir um produto nacional. Ou seja, você vai exportar mais produtos e importar menos. Se a gente for dar uma olhada no que acontece no comércio mundial hoje, acontecem coisas assim também. Às vezes eles colocam mais taxas em um país para evitar que entre mais produtos, para que se consuma mais produto que eles mesmos podem produzir dentro do seu país, muitas das vezes, né? Então a gente vai ver que o metalismo ele vai, em outras palavras, vai dizer o seguinte: ó, um país ou uma nação, um Estado nacional vai ser rico porque tem toneladas X de ouro em relação a outra que tem menos ouro. Então eles vão estar em busca mais de ouro para poder, ou prata, ou outros metais mais preciosos, para poder dizer que são países ricos, né? A Espanha, por exemplo, ele vai encher os seus cofres, por exemplo, com prata, né, que conseguiram aqui no continente americano. Isso já entra, então, a terceira parte, que é o colonialismo, né, que, como eu falei para vocês, esse último havia a fundamental necessidade de manter-se colônias, ou seja, explorar e dominar novas terras além da Europa. Então, as grandes navegações que vão chegar no continente africano, vão chegar na Ásia, vão estar chegando aqui no continente americano, vai ser nesse pensamento aí do mercantilismo, no qual vai buscar mais
locais para explorar. Então, vamos pegar Portugal. Portugal era uma metrópole, Brasil era uma colônia até 1822, certo? Com a independência do Brasil. Então, três características do mercantilismo: intervenção do Estado, metalismo e colonialismo. Vai ser também, dentro ali da monarquia, vai ser formado os exércitos nacionais, que são os exércitos como você conhece, né? Atualmente, se você comprar 18 anos, você pode servir o exército, né? Mas naquela época você, vamos dizer assim, você não tinha exércitos preparados. Então, geralmente eram camponeses, eram nobres, eram outras pessoas que participavam ali das guerras, mercenários. Então, os monarcas eles vão pensar exatamente nisso, de formar um exército, pagando salário para eles, enfim. E nisso vai ser composto também por mercenários, né, esses exércitos muitas das vezes. Vai surgir a chamada burocracia estatal e de uma justiça real com leis nacionais. A burocracia, vamos pensar dessa forma, assim. Digamos que você vai se matricular em alguma escola, tá bom? Não é apenas você chegar e assistir aula, você tem que levar uma série de documentação para que a sua vida educacional ali dentro da escola possa começar. Então, você vai ter a secretaria que vai estar organizando essa sua vida dentro da escola para você estudar. A isso a gente chama de burocracia, né? Então, tudo na vida você tem essa burocracia. Mas a burocracia estatal aí vai facilitar o trabalho do monarca ali em seu estado. E uma justiça que às vezes servissem, vamos dizer, em âmbito nacional, no território nacional, como que hoje existe dentro da Constituição, né? A Constituição, a lei serve para todo o país. Contudo, o feudalismo não vai desaparecer ali na sua totalidade. A gente vê que vai ser uma mudança muito grande, mas não vai desaparecer, pois ainda se convivia e alterava com essas novas práticas, né? Então, principalmente os privilégios, que ainda vai se manter aquela espiral, aquela pirâmide de nobres, camponeses, clero. Então, nisso vai ser uma coisa que vai continuar ainda existindo ali nessas monarquias nacionais. Bom, vendo essas características que a gente viu, que então nós temos o monarca aí tem o poder absoluto ali de governo, e ele vai criar uma série de medidas para unificar os seus territórios como o grande território dele, o grande estado. Vai unificar idioma, pesos, enfim. A gente vai ver como vai se formar então a Inglaterra e a França também, tá bom? A formação das monarquias nacionais ali da Inglaterra, de um certo modo, a Inglaterra e a França, historicamente, eles nunca se deram muito bem. Sempre que tiveram chance, eles começaram a guerrear entre si. Principalmente por causa dos tronos, os parentes lá, vamos dizer assim, na linha de sucessão entre um e outro, eles meio que se confundiam naquela época. Então, a Inglaterra, o sentimento de união inglesa, representado pelo poder do monarca, também será fortalecido por uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453, contra a França. Os ingleses, ao sendo expulsos do continente europeu, fixaram-se na ilha da Grã-Bretanha, que é a região onde vocês conhecem pelas aulas de geografia até de história. A Grã-Bretanha vai abranger o país de Gales, Irlanda, Escócia, Inglaterra. Acredito que seja esses quatro regiões, se não fugiu na Reino Unido. Isso seria Reino Unido, Grã-Bretanha, então seria Irlanda e País de Gales ainda. Onde eliminaram diversas influências francesas, que até então carregavam inclusive o idioma, que é tudo meio misturado ali do inglês e francês. Entre 1445 a 1485, a Inglaterra enfrentará uma guerra interna pelo poder, denominada de Guerra das Duas Rosas, entre a família York, com o símbolo de uma rosa branca, e Lancaster, que tinha um símbolo ali, um brasão, que é a rosa vermelha. Para ter uma ideia, se a gente for pegar séries como Game of Thrones ou qualquer outra série de época, a gente vai ver que os símbolos os brasões eram uma coisa extremamente comum ali, né? Ainda mais por causa que as pessoas não sabiam ler e escrever, quando vinham um brasão sabia de qual dinastia, qual nobreza eram. Então a gente vai ver que os York e os Lancaster eles vão estar
lutando entre si para ver quem vai assumir ali vamos dizer assim, o trono da Inglaterra. Pegando então, porque Guerra das Rosas, porque a família York usava o brasão de uma rosa branca e o Lancaster uma rosa vermelha. E quem vai ganhar ali vai ser a Elizabeth de York, iniciando ali da Rosa Branca, né? Iniciando o governo da dinastia Tudor na Inglaterra. Henrique VIII e Elizabeth I seriam os principais representantes dessas dinastias e suas medidas fizeram da Inglaterra uma forte potência europeia. O Henrique VIII, se você, vou deixar até o card aqui se vocês quiserem ver, está relacionado ali com as reformas protestantes, tá bom? Então vou deixar o card em cima embaixo aqui para vocês puderem estar acompanhando. A França, por sua vez, vai ter a noção moderna francesa, se consolidou após ali também da Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, por meio da qual a França obteve todas as possessões inglesas ali no território da Europa, que se encontrava no continente. A ilha da Grã-Bretanha acabou ficando ali para os ingleses. O que vai fortalecer então o poder real ali da França. Um dos destaques dessa guerra foi Joana d'Arc, né, que se tornou um símbolo da nação e uma santa para a Igreja Católica, e que liderava um exército. A Joana d'Arc acabou depois sendo traída e entregue para os ingleses, agora se não fazem memória, onde já foi queimada viva. A França seria palco de diversas guerras religiosas ao longo do século XVII e acabou resultando na conversão do protestante Henrique de Navarra em Henrique IV, o primeiro rei Bourbon, que a gente vai estar vendo na próxima videoaula também. Dinastia que construiria a base da administração francesa até a Revolução Francesa de 1789, que a gente também vai ter essa videoaula um pouco mais para frente. Outro personagem que a gente vai estar vendo, então, de importante aqui nessa história da França, vai ser o monarca Luís XIV. Ele vai ser conhecido como Rei Sol. Luís XIV é a personificação do conceito do absolutismo monárquico. Ele representava os ideais ali do absolutismo. Quando ele diz o Estado sou eu. Então Luís XIV ele foi um estadista, foi um monarca que concentrou bem esses poderes na mão deles, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai continuar. Vamos estar vendo sobre a Guerra da Reconquista e como vai se formar as monarquias de Portugal e Espanha, certo? Que foram os primeiros. Portugal foi o primeiro monarquia nacional que vai existir nesse período aí da Idade Moderna. E a gente vai ver na próxima aula. Então, até.